Evangelho, terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São Vicente de Paulo, presbítero. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São Vicente de Paulo, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a última parte do 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. E esse é o momento em que o Senhor toma a firme decisão de seguir para Jerusalém. Chegado o tempo de Jesus ser levado para o céu, chegado o tempo de viver a paixão, morte e ressurreição, chegado o tempo do seu sacrifício e o tempo, por conseguinte, de sua ascensão, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Quando chega a hora para a qual o Senhor veio, ele firmemente toma a decisão de seguir para Jerusalém. Queridos irmãos e irmãs, queria trazer com vocês aqui dois pontos sobre essa afirmação. O primeiro, como os padres da Igreja e o Catecismo nos ensinam, o Senhor, no mistério da encarnação, o Senhor veio ao nosso encontro, veio abraçar a humanidade, veio realizar a redenção de todo o gênero humano. E como o Senhor desejou esse momento, esse dia, desde toda a eternidade, desejou o dia da encarnação. E diante da falta e do pecado cometido pelo homem, desejou urgentemente vir ao nosso encontro para nos reconciliar. Se grande era o desejo por esse dia na eternidade, maior se tornou diante da ofensa cometida pelo homem com o pecado. O que significa dizer: como o teu Senhor quer estar contigo, como o Senhor deseja o dia de estarmos juntos no céu. Ele veio ao nosso encontro apressadamente para nos livrar da morte eterna. E diante dessa verdade, o quanto meu coração se apressa para permanecer com meu Senhor. Ele tem pressa de nos livrar da morte. E nós temos pressa no desejo de permanecer com Ele? Ou estamos sempre retardando, deixando para depois, ganhando um tempo a mais para si, ganhando um tempo a mais para as coisas que nos interessam, para as coisas que nos atraem, para as coisas que nos importam, e nos importamos pouco com aquilo que é importante ao coração do nosso Senhor. Eis aqui um ponto sobre o qual nós precisamos parar e olhar por um instante diante da nossa própria vida. Ver a pressa, a urgência com que o Senhor vem ao nosso encontro, deseja a nossa salvação, deseja o dia da nossa libertação, e nós desejamos com a mesma intensidade permanecer com Jesus,
Hoje celebramos São Vicente de Paulo e daqui a pouco vamos ler um trechinho da história dele, tirado do I Liturgia, que vem como fonte a Arquidiocese de São Paulo, e traz essas palavras de São Vicente de Paulo aos seus sacerdotes, aos lazaristas, os sacerdotes de São Lázaro. Amemos Deus, irmãos meus, mas o amemos às nossas custas, com a fadiga dos nossos braços, com o suor do nosso rosto. Esse é o empenho. Assim como o Senhor nos amou com o sangue e o suor derramado na cruz, nós respondemos apressadamente o nosso amor por Ele no desejo de permanecer com Ele através da fadiga dos nossos braços, através do suor do nosso rosto. Ou seja, viver uma vida de entrega, viver uma vida de sacrifício é a resposta de amor ao Senhor. Mas não poderíamos viver uma vida sem sacrifício, Padre? Sim, podemos, mas não nessa vida. Nesse tempo marcado pelos sinais da morte, onde as ameaças, as armadilhas do inimigo infernal estão por todas as partes e onde o coração do homem ainda se dispersa por inúmeras razões e motivos, esse é um tempo de lágrimas, é um tempo de suor e de trabalho. Não é possível, como temos visto desde o domingo, não é possível ver o sofrimento de nossos irmãos e permanecermos indiferentes. Deus não permaneceu indiferente diante do sofrimento do homem e desejou ardentemente o dia da nossa salvação. E quando se aproxima esse dia, como ouvimos hoje no Evangelho, toma a firme decisão de seguir para Jerusalém. E aqui começa o segundo ponto dessa afirmação. O quanto a nossa resposta de amor prova cotidianamente essa firme decisão. Em que sentido, Padre Fábio? Nós não sabemos se vamos ter o dia de amanhã. Intuímos por inúmeras razões que a experiência de vida nos dá, ou seja, temos boa saúde, tivemos um dia tranquilo, nenhum sinal de adoecimento apareceu ou permaneceu ou se intensificou nessas últimas horas. Temos uma boa condição de vida no que diz respeito à saúde e estabilidade física, não vamos dormir essa noite ao relento, temos a possibilidade de tomar uma refeição e de ter acesso à água e a uma condição saudável para concluir o caminho do dia e para começarmos o dia de amanhã, e isso já está separado conosco. Todos esses são indicativos da experiência que nos fazem acreditar que a nossa vida amanhã estará em nossas mãos. Ou seja, que nós vamos dormir e acordar vivos. Que a vida não acaba hoje. Porém, nós só temos, de fato, aquilo que nos foi dado e nos foi entregue o dia de hoje. Então, se temos a oportunidade de fazer o bem, não nos contentemos em algum bem, mas em todo o bem que for possível hoje. Se temos a possibilidade de viver a verdade, não nos contentemos em compreender algo da verdade, mas procuremos abraçar a inteira verdade de Deus hoje. Se temos a possibilidade de abandonarmos o pecado, ou se o Senhor inspirou no nosso coração a consciência para se afastar de algum pecado, procuremos nos afastar não de um pecado, mas de todo o pecado, porque temos hoje. Hoje nos foi entregue
para ser vivido com a intensidade do amor, com a intensidade da vida com a qual o próprio Deus nos ama e nos conquistou. Nos conquistou para si e conquistou a vida para nós. Não podemos ignorar isso. Então, a vida que temos foi uma conquista do Senhor e ela nos foi entregue para que nós possamos viver pelo Senhor. João e Tiago se importam com Jesus. E quando eles percebem que aqueles samaritanos não se importam com o Senhor, imediatamente eles pensam em tomar uma atitude, tomar uma providência. E a providência tomada seria, a providência, melhor dizendo, escolhida por eles, era aquela de suspender o ato de amor por hoje e aplicar o ato de justiça. Eles pedem, vamos dizer assim, a antecipação da justiça divina. Mas esse tempo era um tempo bendito e abençoado, e permanece um tempo bendito e abençoado pelo Senhor para ser um tempo da misericórdia. Não foi entregue a eles a realização e o cumprimento da justiça, mas a possibilidade da misericórdia. O Senhor os repreende porque esse tempo foi entregue a eles para ser o tempo da misericórdia, para que eles se associem a Cristo não pela obra de justiça divina, mas pela obra da misericórdia. Há de chegar o dia em que o Filho do Homem julgará todos os povos e colocará cada um dos apóstolos sentados num trono, em 12 tronos, e eles virão julgar as tribos de Israel ao lado do Cordeiro. Esse tempo há de chegar, mas não é agora. Hoje é o tempo da misericórdia. E o Senhor repreende os discípulos porque Ele veio para salvar, Ele veio para perdoar, Ele veio para anunciar a paz, a reconciliação, Ele veio para recolher sobre si o nosso pecado e suplicar a Deus por nós o perdão. Então, o Senhor ensina os discípulos que esse é o tempo da misericórdia, é o tempo em que vamos recolher sobre nós o peso do pecado de nossos irmãos para apresentar ao Pai o pedido de reconciliação, o pedido de perdão. Esse, hoje, nos foi entregue para isso. São Vicente de Paulo compreendeu perfeitamente e o seu coração tinha uma constante urgência pela caridade. O quanto esse nosso irmão passou na sua experiência de vida? Bom, vejamos um pouco. Ele pertencia a uma família pobre, cristã, com uma fé muito fervorosa. Nasceu numa pequenina cidade da França em abril de 1581. Na infância, ele foi um guardador de porcos. Trabalhou cuidando dos porcos, da manada de porcos. O que não o impediu de ter uma brilhante ascensão na corte da sociedade de sua época. E pelo seu jeito amável, afável, ao mesmo tempo um menino de grande esperança e com entusiasmo, acho que a palavra que mais o descreve seria mesmo entusiasmo, porque ele era tão cheio da vida de Deus, tão cheio de alegria e de esperança sobre a vida e sobre viver a vida como Cristo ensinou, que isso o distinguia dos demais meninos da sua época. Bom, aos 19 anos já havia recebido uma boa formação e foi ordenado padre. E antes de ser capelão da rainha Margarida, foi preso por 2 anos.
foi capturado pelos muçulmanos e foi levado como escravo. O mais curioso é que acabou sendo libertado pelo seu próprio proprietário, que ao longo desse período Vicente conseguiu, com o seu jeito de ser e com o seu falar a respeito de Jesus, convertê-lo ao cristianismo. Olha que formidável! Todos o admiravam e respeitavam muito, desde o cardeal de Rillier, não sei pronunciar bem o nome em francês, até a rainha Ana da Áustria, além do próprio rei Luís XIII, que fez questão que Vicente de Paulo estivesse presente ao seu lado no leito de sua morte e o acompanhasse com suas orações e cuidado, né, pastoral. Mas quem mais era merecedor, ou melhor dizendo, a quem mais se destinava a piedade e a atenção do coração de São Vicente de Paulo, era pelos pobres, por aqueles mais abandonados e esquecidos da sociedade, que sofriam as agruras da miséria, especialmente os pequenos, as crianças e os enfermos. Quando Mazzarino, em represária às barricadas erguidas pela França, quis fazer o país entregar-se pela fome em um grande cerco, São Vicente de Paulo organizou, em São Lázaro, uma mesa popular para servir diariamente refeições, pasmem, a mais de 2.000 pessoas famintas. Olha que grande obra de mobilização de caridade São Vicente de Paulo conseguiu conquistar em tempo tão difícil. É importante percebermos isso. Havia a ameaça de fome sobre todos, mas a audácia e a intrepidez do coração desse homem que se entregou por amor a Jesus em favor dos mais pobres e se deixou guiar por Cristo, conseguiu algo inimaginável, que em meio a um contexto de fome e do risco da morte por fome, as pessoas pudessem colocar em comum aquilo que tinham para, desse modo, alimentarem 2.000 pessoas que não possuíam quase nada para poder sobreviverem a esse tempo. Apesar de ter sido pouco tempo, apesar de ter sempre pouco tempo para os livros, tinha muito tempo quando era para tratar de dar alívio espiritual e material àqueles que estavam sofrendo. Quando convenceu o regente francês de que o povo sofria por falta de solidariedade e de pessoas que abraçassem a caridade para estender-lhe as mãos aos necessitados, o rei imediatamente o nomeou para ser o ministro da caridade. Com isso, São Vicente de Paulo organizou um trabalho de assistência aos pobres jamais visto, em escala nacional. Ele fundou e organizou 4 instituições voltadas para a caridade. A Confraria das Damas da Caridade, que socorriam os enfermos e assistiam especialmente as mulheres e as crianças abandonadas. Os Servos dos Pobres, que se ocupavam do cuidado dos mais pobres e do acolhimento daqueles que terminavam abandonados na pobreza. E a Congregação dos Padres da Missão, ou Padres Lazaristas, como são conhecidos, em 1625. E mais adiante, em 1633, as Filhas da Caridade, que estão por todo o nosso Brasil e cuja presença é sempre um bálsamo nas comunidades por onde passam, por ensinarem as crianças a amarem e cuidarem dos mais necessitados em suas necessidades. Sobre as Filhas da Caridade, o que posso dizer?
senão que minha vida também passou pelas mãos dessas santas religiosas que me ajudaram a amar Jesus, e quando eu era tão pequenino, foram muitas vezes as mãos que ajudaram meus pais a me socorrerem em minhas necessidades de saúde, que eu tinha algumas necessidades de saúde por causa da saúde frágil, especialmente em relação à garganta, e elas sempre estavam ali, de portas abertas para assistir e para cuidar. Quantas vezes os cuidados médicos que recebi foi pelas mãos dessas santas mulheres que ensinavam a gente com tanto amor e com tanto carinho a amar Jesus e a cuidar das coisas de Deus. E assim sempre foram as filhas da caridade ao longo da sua história, até os nossos dias. São Vicente de Paulo, esse homem prático, firme, dotado de um bom senso de humor, esperto como um camponês, porque conheceu a vida do campo e, sobretudo, muito realista sobre as necessidades e exigências que a vida impõe sobre as pessoas, e, ao exercício da caridade, dizia a seus sacerdotes aquela frase que eu li ainda há pouco para vocês: amemos Deus, irmãos meus, mas o amemos às nossas custas, com a fadiga dos nossos braços, com o suor do nosso rosto. Sem jamais perder o sorriso de seu rosto, São Vicente de Paulo viveu e, no dia 27 de setembro de 1660, entregou seu espírito nas mãos do Senhor na cidade de Paris. Em 1737, ele foi canonizado e passou a ser festejado exatamente no dia de sua morte, dia 27 de setembro, pelos seus filhos e filhas espalhados nos 4 cantos do mundo, nas congregações religiosas que nós acabamos de citar, e por toda a sociedade leiga cristã muito engajada em cuidar dos mais necessitados pelo exercício da caridade. Também floresceram inúmeras iniciativas inspiradas nos trabalhos e nas atividades realizadas por São Vicente de Paulo. Eis aqui um homem que fez descer fogo do céu, mas o fogo da caridade. Não um fogo que destrói, mas um fogo que refaz. Não um fogo que consome, mas um fogo que acende, que renova, que constrói o que estava destruído pelo egoísmo. Peçamos ao bom Deus, pela intercessão de São Vicente de Paulo, que a caridade abunde em nossos lares, em nossas vidas e no seio de nossas comunidades e no mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Vicente de Paulo e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da Caridade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.